gente já está com 2 aulas, não é isso? Deixa eu mostrar aqui. Nós tivemos 2 aulas, a do dia 23 e a do dia 25 foram assíncronas, né? Do dia 23 sobre o teorema de transporte de Reynolds, né? Conservação da massa, equações básicas na forma integral para um volume de controle, e dia 25 mais sobre conservação da massa, né? E vários exercícios, de vários motivos, né? De várias formas. Então, hoje a gente vai trabalhar com conservação do momento linear, né? Como vocês já estão acostumados, né? Todos esses materiais, eles já são mandados anteriormente para vocês lá no SIGA, então você já tem todas essas aulas né? Você já tem acesso a tudo isso. No dia 2, a gente tem a aula referente à conservação de energia, a equação de Bernoulli. Aqui a gente tem 2 aulas referentes à análise diferencial de escoamentos. Dia 14, a gente tem uma aula referente a exercícios desse conteúdo aqui. E 16 é a nossa prova, porque dia 20 já é o recesso, né, de final do ano da gente. Então, lá no SIGA de vocês, se vocês abrirem lá, vocês têm assim, ó, para a parte de análise diferencial do escoamento, vocês têm 3 vídeos aqui, né? E para a parte de análise integral do escoamento, que seria essa parte que a gente está fazendo agora, vocês têm aqui, ó, 6 vídeos, né? 6 aulas. Então, o total seriam 9 aulas, né? Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aulas cairia aqui no dia 21, certo? Então, o que eu vou propor para vocês é de a gente colocar, né, por exemplo, essa aula aqui, ó, daqui, percebe que ela é uma aula só de exercícios, e a mesma coisa acontece lá na parte de análise diferencial, também tem uma aula só de exercícios. Então, eu vou cadastrar essas 2 aulas aqui como aulas assíncronas, para serem referentes a exercícios para vocês, de maneira que o dia 14 ele fique disponível para a gente tirar dúvidas para a prova, certo? Então, eu vou cadastrar aqui 2 aulas extras, né, nesse tópico da segunda unidade, e aí vocês ficam com a aula do dia 14 como aula de exercícios para a prova, né, como aula de dúvidas para a prova, para a gente realmente, né, tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá? Então, aqui, ó, o conteúdo para a segunda prova da gente é todo esse aqui que eu estou destacando em azul, tá? Essa parte aqui de equação de Bernoulli, parte de análise integral e análise diferencial. Eu vou corrigir aqui essas datas para tudo ficar organizado antes aqui do dia 16/12, tá? Mas aí para vocês já ficarem sabendo o que efetivamente a gente vai trabalhar até o dia 16, certo? E não ter nenhum problema aí com vocês, tá bom? Alguém tem alguma dúvida com relação a isso? Ficou claro o que eu estou pretendendo fazer, como eu estou pretendendo fazer? Porque eu acho mais válido a gente fazer essas aulas extras agora, né? E fazer a nossa prova ainda antes do recesso, né? Do que a gente deixar essa prova para fazer só em janeiro, lá para o dia, sei lá, 13 de janeiro, aí vai ter muita gente que já vai estar
vai ter passado muito tempo, né? Vai ter passado aí quase um mês sem a gente ter a aula, efetivamente, né? Para realmente chegar no dia da prova. Então, eu prefiro a gente fazer logo isso, se livrar logo, e aí no ano que vem, né, quando começar a segunda metade desse semestre, a gente já começa com um conteúdo novo da terceira unidade, e aí tudo fica mais organizado, certo? Bom, então, pessoal, o que acontece, né? Não sei se vocês todos conseguiram ver os vídeos referentes, né, a essas duas aulas assíncronas direitinho, né? Mas, de maneira geral, a gente está trabalhando agora com a parte de escoamento de fluidos, né? Então, nessa parte de escoamento de fluido, a gente vai justamente descrever esses fluidos não mais na condição estática, né, mas agora realmente escoando. E para fazer isso, né, a gente passa da formulação de sistemas, que é aquela que vocês estão acostumados, né, baseada numa massa fixa, identificável, que é o que vocês trazem lá da física, da termodinâmica, enfim, para a ideia da formulação de volume de controle, né, para a ideia da perspectiva euleriana, né, e para fazer isso a gente precisa do teorema de transporte de Reynolds, né. Então, como que a gente vai fazer o nosso estudo? A gente vai pegar todos aqueles princípios e leis que vocês conhecem já lá para parte de sistemas, né, na perspectiva de sistemas, vai utilizar o teorema de transporte de Reynolds, fazer a análise integral e obter as equações para os volumes de controle, certo? Então, nas aulas anteriores, foi mostrado para vocês, né, todas essas equações que vocês já conheciam, né, conservação de massa, conservação do momento linear, energia, quantidade de movimento angular, né, segunda lei da termo. Todas essas equações, elas foram apresentadas para vocês do jeito que vocês já conhecem, né? Nesse formato de taxa de variação de uma propriedade extensiva, né? E como que a gente relacionava essa propriedade extensiva com uma intensiva correspondente, né? E isso foi feito nas aulas passadas para todas essas equações que são do nosso interesse, né? Conservação da massa, conservação do momento linear, conservação de energia, conservação do momento angular, né? E também para a segunda lei da termodinâmica. Então, essas eram as equações básicas, né, formuladas, né, descritas aí para um sistema. E aí também nas aulas anteriores, a gente viu que isso aqui não era útil, né, para sistemas em que tinham fluxo de massa através das fronteiras do sistema. Então, a gente usou a ferramenta do teorema de transporte de Reynolds para transpor essas equações do sistema para a ideia, né, para a perspectiva de volume de controle. E aí, o teorema de transporte de Reynolds, ele foi deduzido, né, considerando que no instante inicial o sistema e volume de controle coincidem e que após o intervalo de tempo ΔT, esse ΔT infinitesimal, né, essas duas quantidades elas já não são mais coincidentes. O sistema fica diferente do volume de controle. Então, quando a gente faz o balanço dessas propriedades entre esses dois instantes, né, T0 e T0 mais ΔT, a gente pode chegar nessa relação das variações das propriedades do sistema e do volume de controle, né? Quando a gente faz isso, então a gente chegou na equação para o teorema de transporte de Reynolds, né? Que dizia que a taxa de variação de qualquer propriedade extensiva do sistema era igual à taxa de variação da propriedade no volume de controle, mais o fluxo dessa propriedade através da superfície de controle total, certo? Então, isso foi o tema aí da nossa primeira aula
dessa segunda unidade. E aí, em seguida, isso foi aplicado para a conservação da massa, né? Então, a gente pegou a equação da conservação da massa para um sistema, o teorema de transporte de Reynolds e fizemos as devidas substituições, né, para chegar na equação da conservação da massa para um volume de controle, né, que seria essa nossa expressão final aqui. E na aula passada foram feitas várias questões, né, referente à equação da conservação da massa para casos distintos, né, tanto para caso de fluidos incompressíveis, quanto para o caso de escoamento em regime permanente, né, para o caso também de escoamento em regime transiente. Então, tudo isso foi trazido aí nas duas aulas anteriores, né? Um ponto que a gente sempre precisa tomar atenção é referente a esse aqui, né? Ao fato de que o vetor que caracteriza a área, né, desse volume de controle aqui, ele sempre aponta para fora, perpendicularmente, né, à superfície de controle. Então, esse vetor que caracteriza a área, ele pode estar formando um ângulo qualquer com a velocidade do escoamento do fluido, ou ângulos bem definidos, né? Ângulos como 180 graus, que seria uma entrada de fluido, ou 0 graus, uma saída de fluido alinhada, né, com a seção. E aí é justamente esse produto escalar entre o vetor velocidade e a área que vai dizer para a gente se um determinado termo ele contribui, né, somando ou subtraindo, né, na equação de conservação da massa. Isso aqui é particularmente importante, pessoal, porque agora a gente vai começar a trabalhar justamente na perspectiva de conservação do momento linear, né? E aí aqui, mais do que nunca, a gente tem essa necessidade de trabalhar com vetores, né? E esse produto escalar de maneira bem definida, bem clara, de maneira que vocês entendam muito diretamente os sinais, né, dos termos que a gente vai trabalhar. Ok? Então, se restou alguma dúvida do que foram essas duas aulas anteriores, a gente está disponível, se vocês quiserem expor agora, né, a gente já tira logo essas dúvidas para poder começar esse conteúdo, né, de conservação da quantidade de movimento. Bom, não havendo dúvidas, né, do conteúdo de conservação da massa, TTR, né, equações na forma integral, essa parte agora de conservação da quantidade de movimento linear, o procedimento que a gente vai fazer para chegar na nossa equação é similar, né, ao que foi feito lá para a conservação da massa. A gente tem a nossa propriedade extensiva, que é o momento linear, né? Então, a gente sabe que o momento linear é uma quantidade vetorial, né? E se relaciona com o produto, né, da massa com a velocidade de um dado corpo, de uma partícula fluida, enfim. Então, o momento linear é uma quantidade vetorial e suas informações de direção e sentido são herdadas aí desse vetor velocidade, certo? Quando a gente fala em taxa de variação do momento linear, a gente fala em forças, né? Então, vocês podem simplesmente pegar aqui a equação do momento linear, fazer a derivação com relação ao tempo, e aí a gente ia ficar, né, com dp dt sendo igual a massa, que é uma quantidade constante, vezes o dv dt, que representa a aceleração, né, da partícula fluida ou desse corpo aí. Então, massa vezes aceleração, a gente tem essa quantidade sendo igual ao somatório de forças, tá? Então, a nossa propriedade extensiva, né, é o momento linear,
E aí, quando a gente descreve essa propriedade extensiva, momento linear, em termos de uma propriedade intensiva correspondente vezes a medida de extensão do sistema, ou seja, a massa desse sistema, nesse caso, a gente vê que V, o vetor velocidade, seria aqui a nossa propriedade intensiva correspondente. Né? Então, onde tem propriedade extensiva, a gente vai trabalhar com o momento linear do sistema. Onde tem a propriedade intensiva no TTR, a gente vai usar o vetor velocidade, que é a propriedade intensiva correspondente a P. Certo? Fazendo essa substituição, a gente chega então nessa equação, né? E aí só nos resta fazer aqui a consideração, né, que a taxa de variação do momento linear do sistema é igual, então, ao somatório de forças que atuam sobre esse sistema, certo? E aí as forças, lá na dedução do teorema de transporte de Reynolds, a gente disse que tinha um instante lá, infinitesimal, em que o volume de controle e o sistema, eles eram coincidentes, né? Então, o volume de controle, todas as forças que atuam no volume de controle também atuam nesse sistema, certo? E aí a gente pode entender que essas forças que a gente está falando são forças de campo, né? Forças de campo gravitacional ou forças de superfície, que podem ser referentes à pressão ou ao cisalhamento. Na maioria dos casos, essas forças de superfície a gente vai tratar sendo referentes a forças de pressão. Por quê? Porque o cisalhamento ele só vai estar presente quando a gente tiver um volume de controle em que essa nossa superfície de controle esteja organizada de modo tal que essa tensão cisalhante se apresente, né? E raramente a gente faz isso porque quando a gente faz isso, a gente torna o nosso problema ainda mais complexo, certo? Então, na maioria dos casos, as forças de superfície que a gente vai tratar são forças referentes à carga de pressão, né? Então, seriam aí referentes ao produto da pressão que atua numa dada seção, né, do nosso volume de controle vezes a área, tá? Então, o princípio de conservação do momento linear para um volume de controle nos diz que essa soma de todas as forças que atuam no volume de controle são iguais justamente à taxa de variação do momento linear no volume de controle mais o fluxo de momento linear através da superfície de controle. Basicamente, o que essa equação está dizendo para a gente é que fluidos em movimento, eles têm velocidade, certo? Se a gente considerar que esses fluidos em movimento, eles têm uma dada velocidade, eles automaticamente aplicam força sobre algum volume de controle que a gente esteja considerando, certo? Então, por exemplo, a gente tem uma mangueira qualquer jorrando lá água sobre um jardim, né? Num caso como esse, essa força ela é muito pequena, né? Porque geralmente essas velocidades do escoamento são baixas, né? Mas existe uma força que está sendo aplicada aí sobre essas plantinhas, né? Se, por outro lado, você diminui aqui essa seção do escoamento de maneira drástica, né, tal que essa velocidade do escoamento ela é muito, muito maior, né, a gente tem um aumento aí na força que vai ser exercida, né? Então, isso de maneira prática a gente vê quando a gente realmente bota lá o dedão na tampa da mangueira, né? A gente vê o nosso jato alcançando, né, distâncias muito maiores, né, e com muito mais força, né? Se a gente colocar um aparato qualquer aqui na frente, né, desse jato, a gente percebe que ele tem muito mais intensidade, muito mais força do que no caso anterior.
inclusive, né, água a altas pressões, né, jatos de água a alta velocidade, são usados para cortar aço, cortar vidro, né? Então, a gente tem justamente essa relação de que um fluido, por ele estar escoando com uma dada velocidade, ele pode estar exercendo forças aí sobre um volume de controle, sobre um anteparo que a gente esteja considerando, ok? Então, como a gente sabe que velocidade é uma quantidade vetorial e força é uma quantidade vetorial, então a gente pode discriminar essa equação em termos de suas componentes, né? Nas direções x, y, z, se a gente usar esse sistema de coordenadas. Né? Se a gente usar um sistema de coordenadas radial, então a gente vai cilíndrico, quer dizer, então a gente vai usar uma direção radial, uma direção azimutal e uma direção z aí qualquer, né? Então, angular qualquer. Então, a gente pode decompor essas forças com relação ao sistema de eixos coordenados que a gente tiver trabalhando, né? E aí isso facilita o nosso problema, o nosso trabalho de análise das situações físicas, tá bom? Então, quando a gente for trabalhar com esse tipo de situação, né, a gente tem algumas considerações genéricas que a gente faz, né, com base nos problemas que realmente aparecem para a gente avaliar. Então, de maneira geral, a única força de campo que a gente utiliza, né, que a gente verifica, é a presença do campo de força gravitacional. Então, força, peso, referente aí ao peso do fluido, que está lá no volume de controle, ou peso de algum objeto que a gente esteja trabalhando, certo? As forças de superfície, elas resultam do meio circundante agindo sobre a superfície de controle. Então, nessas forças de superfície, a gente engloba aí com as forças referentes às cargas de pressão, né? As forças de reação. Então, todos esses termos estão inseridos aí nas forças de superfície. Quando a gente fala nessas forças referentes às pressões, né? De maneira geral, a pressão ela atua em todas as facetas, né, de qualquer volume de controle que a gente esteja trabalhando. Então, como a pressão atmosférica ela atua em todas essas facetas, então, de maneira geral, é conveniente que a gente trabalhe com pressões manométricas. Por quê? Porque, então, a contribuição da pressão atmosférica a gente despreza, né? Já que ela age de maneira uniforme em todo o volume de controle que a gente for trabalhar. Ainda no tema, né, das forças de superfície, como eu disse para vocês, a gente também considera forças de superfície as forças de reação, né? Então, por exemplo, se um fluido exerce uma força sobre um anteparo qualquer, esse anteparo ele responde com uma força de igual intensidade na direção oposta, né? Então, existe uma força de reação, né? O fluido agindo sobre a superfície respondendo aí sobre esse meio fluido. Obviamente, né, o nosso processo de avaliação dessas equações ficou muito mais simples quando os escoamentos eles são unidimensionais. Por que quando os escoamentos são unidimensionais, né? Porque a gente só precisa trabalhar com uma direção, né, do nosso problema que a gente estiver considerando, né? Além disso, se os escoamentos eles são em regime permanente, que é 99% dos casos, isso também fica mais simplificado, tá? Então, na maioria das situações, a gente vai trabalhar com essas considerações, né, com esses casos aí, ok?
botei esse cadeadozinho com coração para vocês guardarem isso aí no coração de vocês, tá bom? Não se esqueçam. Então, pessoal, apesar de lá no material de vocês já terem esses exercícios resolvidos e tudo mais para vocês, né? Eu vou aqui resolver uma questão, exemplificar como que a gente faz o procedimento para trabalhar com essas questões de conservação do momento linear, para que isso fique bem claro para vocês, tá bom? Mas vocês podem acessar a qualquer momento os vídeos que a gente tem de exercícios, né? Os vídeos que a gente já tem com relação a esse conteúdo lá no canal. Se vocês quiserem mais indicações de vídeo, eu posso sugerir para vocês, colocar numa notícia, para melhorar aí a experiência de exercícios nessa área, tá bom? Tem muito, muito exercício. Se vocês olharem, eu vou até mostrar aqui, porque já que eu estou falando nisso, vou mostrar logo. Aqui em playlists, né? Eu sei que vocês já estão cansados de saber o caminho aí para essas coisas. Mas aqui na playlist vocês vão ver análise integral, certo? Eu acho que a playlist que mais tem vídeo é essa aqui de análise integral. Né? Ó, aqui tem exercício só de conservação da massa com o professor Douglas, só conservação de quantidade de movimento linear. Aqui, ó, é uma aula também só de exercícios de equações na forma integral. Aqui também. Então, tem muitos exercícios para vocês olharem, né, e tentarem fazer de maneira similar. Então, aqui, ó, exercícios, conservação da quantidade de movimento linear. O professor Douglas tem, por excelência, ele faz muitos exercícios interessantes aqui dessa parte, viu? Eu aconselho realmente vocês a assistirem esses vídeos do professor Douglas nesse tema. Tem muitos exercícios legais, tá? E aí, ó, tem uma aula que foi só de exercícios que eu fiz. Eu vou achar essa aula, mas ela tá muito, muito boa, que foi do semestre passado. Pronto, eu acho que a cara do semestre passado é essa daqui. Essa capa aqui. Equação da continuidade. Bom, eu vou achar qual que é a aula só de exercícios disso aqui e mando para vocês, tá bom? Porque realmente foi muito, muito bom esse momento que eu fiz. Muitas questões, só questão. E aí vocês podem olhar depois, tá? Mas vocês já sabem o caminho, né? Aqui, ó, análise integral, vocês vão diretamente na parte de exercícios. Bom, então, nessa questão aqui, em especial, ele diz assim, um recipiente de metal, ele dá as dimensões desse recipiente, né? E diz que ele pesa 22,2 newton quando ele estiver vazio. Esse recipiente é colocado sobre uma balança, né? E aí, ó, perceba que esse recipiente tem uma seção de entrada no topo e duas seções de saída. E aqui existe um escoamento de água para dentro do recipiente e para fora nessas duas saídas. Então, o recipiente é colocado sobre uma balança, a água escoa para o interior desse recipiente por uma abertura no topo e para fora por meio dessas duas aberturas laterais, conforme o diagrama. Sob condições de regime permanente, né, a altura da água nesse tanque é de 58 centímetros. E aí é proposta uma situação de impasse para vocês. Seu chefe quer que a balança, o valor que a balança fornece aqui de leitura, seja igual ao peso do volume de água que tem aqui dentro,
mais o peso do tanque. Ou seja, ele quer que esse problema seja tratado só como um problema de estática. Mas aí você diz, não, não dá certo, né? Porque ó, tem escoamento do fluido, a gente precisa analisar isso, precisa levar em consideração isso. E aí fica naquele impasse. Quem é que está certo? Qual é a leitura que a balança realmente está indicando? O que é que está sendo mostrado, né, por essa balança? Então, a gente vai fazer justamente essa avaliação dessas forças, de tudo mais que está acontecendo, com base na nossa equação de conservação do momento linear para esse volume de controle, certo? Então, aqui já está tudo desenhado, mas eu vou desenhar isso tintim por tintim para vocês, para a gente não pular etapas nem queimar etapas de jeito nenhum, certo? Então, esse é o a nossa situação problema inicial, e essa é a nossa equação de conservação do momento linear. Perceba que na equação de conservação do momento linear, eu tenho que descrever forças de campo e de superfície, né? Eu tenho que descrever o volume de controle e avaliar os fluxos de momento através da superfície de controle. Então, o primeiro passo que a gente sempre vai fazer é a determinação de qual que é o nosso volume de controle. Um volume de controle interessante para a gente seria esse daqui, certo? Em que a gente tem justamente, deixar ele meio cinza assim. Eu tinha deixado ele verdinho, eu vou deixar ele verdinho, tá? De novo. Nesse volume de controle que eu separei aí para vocês, ó, são preservadas as seções de entrada, ó, de fluido aqui e de saída do fluido, seção de entrada e saída. A gente sabe as áreas dessas seções de entrada, sabe essa área da seção de saída. Vou deixar isso aqui mais transparente. Eita. Engraçado. Não, meu filho, eu não quero. Valha, minha Nossa Senhora, o que foi que aconteceu aqui? Volta. Aqui, preenchimento sólido. Deixa eu vir aqui que eu já sei fazer aqui direto. Que coisa. Pronto. Volume de controle aí semi-transparente para a gente conseguir ver nosso desenho aqui ainda assim, certo? Então, veja só, eu vou ter que considerar aqui, ó, forças de campo, forças de superfície, o próprio volume de controle que a gente já definiu e a superfície de controle, suas relações, né, velocidade e área. Então, como forças de campo, a gente disse que vai trabalhar com forças de campo gravitacional, né? Então, a gente tem o peso deixar tudo no mesmo padrão aqui. A gente tem um termo referente ao peso do tanque. Concordam comigo? Peso do tanque. Vou colocar aqui. E também o peso da água que está contida nesse tanque. Excelente. Conseguimos aqui descrever completamente as forças
de campo gravitacional que estão presentes no nosso problema, certo? Como eu falei para vocês, forças de superfície, a gente ia tratar nesse item aí, forças referentes, né, à ação da pressão nesse nosso volume de controle e as forças de reação. Tá? Então, vamos lá. Se a gente for contabilizar a pressão atuando sobre esse nosso volume de controle, a gente vai ver que existe contribuição da pressão atmosférica em todos os lados desse nosso volume de controle. A pressão atua sobre esse volume de controle em todas as direções. Tá? Então, a gente vai considerar que a contribuição da pressão atmosférica ela vai ser nula, porque ela atua de maneira... Opa, volta. Ela atua em todas as direções desse nosso volume de controle de maneira igual. Certo? Então, vou deixar aqui esses vetores representando a pressão atmosférica. Vou deixar eles todos em roxo, porque, na verdade, eles não vão entrar aqui nessa equação propriamente dita. Porque esses termos, eles estão aí se cancelando. Certo? Além da pressão atmosférica, a gente tem outras forças de superfície. Que forças de superfície seriam essas? A gente falou que a gente precisava descrever, né, as forças de reação que esse volume de controle exercia, né, e que o volume era exercida sobre esse volume de controle. Então, aqui a gente vai optar, né, por descrever essas forças de reação Tô querendo saber onde é que está aquele negocinho que eu usava para deixar isso preso aí, mas parece que nessa versão nova roubaram isso de mim. Tudo bem. Então, ó, eu estou aqui arbitrando uma força de superfície referente às forças de reação, RY apontando para cima e RX apontando para a esquerda, tá? Essas são nossas forças aqui de superfície. É dito na questão que o escoamento é um escoamento em regime permanente, né? Então, a gente vai cancelar esse primeiro termo aqui de taxa de variação do momento linear no volume de controle, porque, ó, ρ-ρt é igual a zero no caso do escoamento em regime permanente. E aí a gente fica, ó, restando a variação dessa integral aqui, né, que relaciona as velocidades com as áreas através das quais o fluido escoa, né? E aí, o primeiro ponto que a gente deve levar em consideração é que a área, né, o vetor que caracteriza a área da superfície de controle, ele sempre aponta, sempre, em 100% dos casos, ele sempre aponta para fora do volume de controle, certo? Em toda a sua superfície de controle, né? Ele sempre vai apontar para fora da superfície de controle. Esse vetor em amarelo, ó, eu estou fazendo consistente aqui com as cores que eu coloquei na equação, ó, ele sempre vai apontar para fora
formando esse ângulo de 90 graus com a superfície de controle, porque ele é perpendicular à superfície de controle. E aí, ó, a velocidade é que vai formar um ângulo qualquer com essa área, certo? Então, a velocidade eu vou deixar aqui verdinho, né? Consistente com a equação. Pode, em alguma seção, formar um ângulo de 180 graus, pode, em outra seção, formar ângulo de 0 graus, pode formar ângulo de 15 graus, que seja, certo? E aí, aqui a gente tem a descrição justamente dessas relações de velocidade com a área, ok? Então, perceba, depois que a gente faz esse diagrama todo, identifica as forças, né? Tudo fica muito mais simples para a gente calcular. Então, eu diria que isso aqui é o procedimento padrão para vocês resolverem questões aí de quantidade de movimento linear, certo? Forças, né? Então, ó, eu vou agora substituir as forças que a gente descreveu anteriormente, né? Aqui a gente tem o peso do tanque. Perceba que eu estou fazendo uma soma vetorial agora, então não estou me preocupando com se um vetor de força está apontando para cima ou para baixo, eu estou simplesmente descrevendo essas forças nesse momento. E aí, perceba que essa equação que a gente está trabalhando, a equação de conservação do momento linear, ela é uma equação vetorial, certo? Por ela ser vetorial, então, a gente pode trabalhar com ela na direção Y e, em seguida, na direção X, certo? Então, trabalhando com essa equação na direção Y, a gente percebe que existem forças de campo e de superfície nessa direção Y, ótimo, tal qual a gente falou, né? E que o único termo referente aqui a esse fluxo de quantidade de movimento na direção Y corresponde, né, a esse fluxo aqui na entrada na seção 1, certo? Os fluxos de fluido na direção 2 e 3, nenhuma dessas velocidades, V2 ou V3, tem componentes na direção Y. Então, por isso que a gente não vai contabilizá-los aqui. Então, aqui a gente vai trabalhar somente com a seção 1 da superfície de controle, porque só nela é que a gente tem componente aí de velocidade em Y. Tá? Assim sendo, né, a gente consegue ver que esse termo daqui, a gente tem um perfil uniforme de velocidade nessa seção 1. Então, ao invés de trabalhar com integração, a gente pode trabalhar com o valor direto dessa velocidade. Então, V1 escalar aqui. Percebam também que toda essa equação ela está agora no formato vetorial, como eu falei para vocês, eu não coloquei nenhuma descrição até agora referente às direções dessas forças. Tá? Vou fazer isso nesse momento. Então, vou pegar aqui essa equação. E aí a gente vai perceber que a força-peso do tanque, ela aponta para a direção do Y, negativo. Então, aqui a gente vai colocar o sinal menos W do tanque, e o mesmo ocorre para o termo referente ao peso da água. Certo? Já a força RY, a gente arbitrou ela, né, apontando para cima. Se a gente arbitrar essa força RY apontando para baixo, a única coisa que vai ocorrer é que nos nossos cálculos, né, para determiná-la,
o valor que a gente vai achar provavelmente vai estar com o sinal negativo. Então, a gente vai saber que o sentido que a gente arbitrou não é o correto, certo? Vou deixar esse sentido aí que a gente escolheu, tal como está. Certo? No termo referente aqui, no termo aqui em verde, perceba que a gente tem um vetor velocidade, outro vetor velocidade e outro vetor caracterizando a área. Só que esse vetor V1 aqui e essa área aqui, eles estão se relacionando através de um produto escalar. Então, esse termo aqui, na realidade, V1 a 1, né, vai produzir para a gente uma quantidade escalar. Então, eu não preciso agora me preocupar com o sinal aí desse termo, certo? O que a gente vai fazer nesse momento é entender que esse vetor V1 aqui é uma quantidade vetorial isolada que a gente vai usar e que aponta na direção do menos y. Tá? E aí, como eu falei para vocês, esse produto escalar aqui, a gente vai representar logo ele como essa quantidade escalar, V1 a 1, cosseno do ângulo formado entre eles. No caso aqui, nessa seção 1, perceba que o ângulo formado é um ângulo de 180 graus. Okay? Então, agora, a gente já consegue isolar o nosso valor aqui de RY, que é o nosso interesse, passando esses dois termos para o outro lado da equação. Eles eram negativos, vem para cá com um sinal positivo. E aí, esse sinal negativo aqui do menos, com o cosseno de 180, cosseno de 180 é menos 1, certo? Menos 1 com menos 1, esse termo aqui fica positivo. Então, se a gente não quisesse o valor numérico, né, da nossa questão, mas a gente quisesse responder à questão filosófica que foi colocada, né, a gente ia ver que, de fato, tratar esse problema como um problema de estática, somente considerando o peso do tanque e o peso da água dentro dele, seria errado, né? Por quê? Porque existe um fluido aqui em movimento com uma dada velocidade, e porque esse fluido está em movimento e porque esse fluido tem uma dada velocidade, ele exerce uma força sobre esse nosso volume de controle. Então, a leitura que a balança vai fazer vai contabilizar essa força aí, certo? Para a gente obter aí o valor numérico, né, desse problema, também não tem maiores aperreios. Vou botar isso aqui, isso aqui. E aí a única coisa que a gente precisa entender é que o peso do tanque já é dado, 22,2. O peso da água, na realidade, vai ser o peso dessa massa de água que está contida aí. Então, o produto da massa específica da água vezes o volume de água no tanque. Aqui, volume de água nesse tanque vezes a aceleração da gravidade. E aí, aqui a gente fica com V1 ao quadrado vezes ρ vezes a área 1.
E aí todas essas informações, né, são fornecidas lá no enunciado. Quem é V1, quem é a massa específica da água, vocês já sabem, né? Não precisa ninguém fornecer. E qual que seria aí a altura do tanque, da água no tanque, né? Então, ó, velocidade na seção 1 é 3 metros por segundo, massa específica da água é 1.000 quilos por metro cúbico, a área da seção 1 é fornecida, né? 22,2 é o peso do próprio tanque, né? E aí, para o peso da água no tanque, a gente multiplica a massa específica dela vezes a altura da água no tanque, vezes a área da seção desse tanque, vezes a aceleração da gravidade, ok? Então, assim, a gente poderia aí calcular qual que seria esse valor da leitura que a balança faz na direção Y. Perceba que esse sinal aí, claro, essa soma aí claramente vai dar um valor positivo, né? E então a direção que a gente arbitrou aqui para RY está correta, certo? É uma força de reação apontando para cima em contrabalanceamento, né, do peso da água, do peso do tanque e do momento causado pelo fluido que está escoando. Dúvidas, meu povo? Se a gente quisesse determinar na direção X, né? Então, para a gente fazer esses mesmos cálculos para a direção X, na verdade, a gente veria que esses cálculos seriam, inclusive, mais simples, né? De que maneira? Porque a gente poderia considerar, como o enunciado diz, que o escoamento ocorre em regime permanente, mas a gente também poderia considerar que na direção X, que é esse eixo horizontal aqui, ó, não existe contribuição da força de gravidade, né, do campo gravitacional. Então, a FBX seria zero e a gente somente trabalharia com as forças de superfície em X. Aí, que forças de superfície seriam essas? A referente à pressão, que a gente já disse que atua nas duas direções, né, do eixo X positivo e do X negativo. E a força Rx aqui, ó, que seria que a gente tem interesse de determinar, certo? Diferentemente da direção vertical, nessa direção horizontal, ó, a gente tem mais de uma seção em que se tem contribuição da velocidade. Então, essa integral aqui da superfície de controle vai englobar ó, duas seções, dois termos. Então, na seção aqui 3, a gente tem o vetor V3, que aponta na direção do x negativo, ó, vezes ρ, o produto escalar entre V e área nessa seção 3, ângulo ó, de 0 graus. E na seção 2, a gente tem um vetor velocidade V2, que aponta na direção do x positivo, vezes massa específica, vezes produto escalar entre velocidade e área, novamente aqui com um ângulo de 0 graus nessa seção de saída. Certo? Dúvidas, meu povo? Não havendo, tem algumas outras questões aqui que eu não tenho certeza que se constam lá no CIGA de vocês, essa parte aqui de resolução desse material. Eu tenho para mim que eu fiz isso no semestre passado. Mas, de qualquer maneira, eu vou imprimir essa parte só de conservação do momento linear e vou colocar lá no CIGA, tá bom? Para vocês também terem acesso a essas outras questões, essas outras resoluções, né? Para vocês irem testando e treinando aí na resolução de vocês, certo? Então, tem várias questões aqui que eu fiz bem passo a passo, né? Pode ser que uma mesma questão tenha duas resoluções, porque faço numa turma, depois faço em outra,
né? E aí pode ser que fique um pouco duplicado, mas pelo menos vocês têm aí, vão ficar com essas questões bem resolvidas, com os diagramas de forças bem determinados, e eu diria que é uma parte fundamental, né? A parte mais importante dessa resolução de questões de conservação do momento linear é realmente vocês conseguirem descrever essas forças, descrever esses vetores, ver os produtos escalares, tá? Eu tentei ser consistente aí com as cores, né, ao longo das questões, para também facilitar a vida de vocês. Só para concluir essa parte de conservação do momento linear, tudo que a gente deduziu, né, foi feito para um volume de controle que permanecesse fixo, né, em relação a uma referência, um referencial, né? Mas tudo isso permanece válido em qualquer situação em que a gente considere a existência de uma velocidade relativa, né, entre o sistema, né, o fluido, e o volume de controle que a gente está trabalhando, né? Então, essa velocidade relativa é que vai provocar efetivamente, né, os fluxos de entrada, de saída, da propriedade que a gente está considerando, né, que é o momento linear. Então, por exemplo, podem existir situações como essa aqui, dessa questão que é exemplificada para vocês, em que a água flui de um bocal com uma dada velocidade V aqui de 30 metros por segundo, e ela incide sobre esse volume de controle aqui, ó, que pode se movimentar. Tá vendo que é tipo um patins aqui embaixo? E aí esse patins ele se movimenta com uma velocidade velocidade constante de 10 metros por segundo. Então, a gente percebe que efetivamente a água entra no volume de controle não com 30 metros por segundo de velocidade, mas com uma velocidade relativa, né? 30 menos 10, entra aqui com 20 metros por segundo nessa direção horizontal. Tá? Então, toda a nossa dedução ela é válida também para essas situações. A única ressalva, né, é efetivamente a gente fazer as considerações com base no uso das velocidades relativas, né? Onde essa velocidade relativa aqui na realidade, a diferença da velocidade do sistema menos a do volume de controle. Né? Então, aqui no caso, seria os 30 metros por segundo menos os 10 metros por segundo que o volume de controle se movimenta. Ok? Na aula que vem, a gente vai começar a tratar de conservação de energia. Já tem lá no Cigar para vocês uma sugestão de vídeos e tudo mais para vocês assistirem previamente, tá? E é isso por hoje, senhoras e senhores. Se eu puder ajudar-lhes em algo mais, por favor, digam. Eu só tenho uma dúvida em relação à prova. Ela vai ser que nem a primeira? Sim, número de questões, a forma de entrega. Sim. Igualzinha à primeira, Gideon. Mesmo processo. 3 ou 4 questões para vocês responderem com até 24 horas, né? Para entregar a resolução. Ok, muito obrigado. Tá bom? Dia 16. Ai, meu Deus, como já está perto do fim do ano. Minha Nossa Senhora, como é que pode? Menos de um mês para o Natal. Eu não consigo imaginar isso. Para mim, meu corpo ainda está em março. Sei lá. Já está no ano que vem. Não, no março desse ano.